programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando sobre um diagnóstico muito sério, né? Ao meu ver, bem pouco divulgado, né? Por isso a importância da gente estar conversando sobre isso. Mas antes da gente continuar falando sobre esse assunto, a gente vai ouvir uma dica do nosso consultor aqui do programa, Dr. Mário Caporal. A vitamina D, ela presente em quantidade adequada no nosso organismo, ela ajuda a absorção do cálcio, na estrutura óssea, no fortalecimento da nossa estrutura óssea. A deficiência da vitamina D, além de prejudicar a nossa estrutura óssea, ela prejudica também muitos outros órgãos que favorecem o nosso mecanismo de defesa, nosso sistema imunológico. As pessoas muitas vezes têm as suas crises de asma agravada por deficiência de vitamina D. As pessoas que têm crises de resfriado, de gripe repetitivas por deficiência de vitamina D. Pessoas que podem ter outras lesões no nosso corpo, outras doenças, muitas vezes autoimunes que a pessoa tem e que são agravadas por uma deficiência de vitamina D, porque a vitamina D vai muitas vezes impedir que aquela reação autoimune, daquela agressão que o nosso próprio organismo faz sobre a sua própria órgão, sobre a sua própria célula, não seja atingida pela ação da vitamina D. Por isso nós temos que ter um cuidado todo especial em ter um nível adequado de vitamina D no nosso organismo. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem há bastante tempo aqui na região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, nós estamos conversando sobre ceratocone, né? Às vezes o simples fato de você coçar os seus olhos pode dizer bastante, né? As alergias alimentares, alergias, enfim, de uma forma geral, está como uma epidemia, tem crescido muito e por isso a importância da gente estar atento àquilo que o nosso corpo nos diz, né? Eu estou recebendo o oftalmologista, Dr. Tiago Borges. Doutor, em relação às causas, o que causa o ceratocone? Bom, primeiro o fator genético, o fator hereditário, da fragilidade da estrutura da córnea, é um fator predisponente e geralmente o paciente com ceratocone ele tem a doença atópica, a alergia concomitante. Então é um conjunto de situações, né? O fator genético hereditário com a alergia, porque se o paciente tem a fragilidade na córnea, né, o fator hereditário, e não coça os olhos, trata sua alergia, o ceratocone dele não vai progredir. Então é um fator que leva o outro, a fragilidade da córnea, que é o fator genético, e o ato de coçar os olhos com frequência. Mas essa questão genética ela é um pouquinho complicada, né, doutor? Porque às vezes o próprio pai tem, não sabe que tem, e aí o filho geneticamente já tem e nem imagina que seja tipo uma carga genética. Exato. Né? Já aconteceu o doutor consultar assim, descobrir o diagnóstico em um e vai ver, traz a família toda? Claro, exato. Isso é bastante frequente, né? Até, por exemplo, como é uma doença que acomete crianças e adultos jovens, geralmente inicia nessa faixa etária, o que ocorre é que muitas vezes os pais não têm ceratocone, o filho tem, e por o filho ter, já é feita uma prevenção nos filhos menores. Né? O pai já procura desde cedo tratar
o filho se ele tem alguma alergia alimentar, quer que seja ambiental, para não ter o ato de coçar os olhos, porque se ele tem o fator hereditário genético e não coçar o olho, não vai desenvolver o ceratocone, ele não vai evoluir. Mas se ele tem o fator hereditário e coça o olho, não trata a alergia, então a tendência é evoluir cada vez mais. Então eu tenho alguns pacientes que o irmão mais velho tem um ceratocone muito avançado, que foi para um procedimento de anel, uma cirurgia de anel, que hoje é a cirurgia padrão ouro para ceratocone, até transplante de córnea, mas o irmãozinho mais jovem já é paciente, os pais cuidam, está usando óculos e não está progredindo porque já estão tendo cuidado do filho de não coçar os olhos. Né? Certo. Qual é o tratamento hoje mais indicado para o ceratocone? Então, o ceratocone tem basicamente 4 estágios, desde um estágio inicial, que é o grau 1, que geralmente é detectado precocemente. Nesse caso, o paciente, geralmente ele fica com uso de óculos ou lente de contato rígida, que é uma lente de contato especial para o tratamento de ceratocone, até um estágio 4 muito avançado, que infelizmente o único tratamento já é o transplante de córnea para melhorar a visão. Então o objetivo do tratamento do ceratocone é não evoluir para um estágio 4. Então se você pega um estágio 1, você vai cuidar, tratar o paciente, tratar a alergia, para ele não coçar os olhos e não evoluir. Ter o cuidado de fazer o acompanhamento com o oftalmologista. Aí a gente entra no estágio 2 e 3, que hoje o tratamento já está bem avançado. Né? Então antigamente o tratamento dos estágios 2 e 3 também era transplante de córnea. E um dado interessante é que com o avanço desses tratamentos, diminuiu muito a indicação do transplante de córnea, que basicamente hoje o tratamento padrão ouro para esse estágio 2 e 3 é o implante de anel intracorneano. E esse implante, doutor, como é que funciona? Só para quem está em casa entender, né? Claro. Não troca os olhos, né? Não, às vezes não. O que passa na cabeça é que vai trocar tudo, né? Mas não. É bem tranquilo de entender. Basicamente a cirurgia ela consiste no quê? Você tem a córnea, né? Que como eu coloquei antes, essa lente anterior que nós temos no olho. O ceratocone atinge a córnea. Então você tem uma deformidade na córnea. A córnea irregular ou muito curva, gerando alto grau de miopia, às vezes o paciente com 8, 10 graus de miopia, ou a córnea muito plana, gerando hipermetropia. Então, o que é feito no anel? O anel é uma microcirurgia, onde a gente faz apenas com anestesia tópica, com instilação de colírio anestésico, um procedimento que dura em torno de 20 minutos, mais ou menos, para ser realizado, onde a gente faz uma microincisão microscópica na córnea e implanta um segmento de anel dentro da córnea, dentro do estroma da córnea. Existe um cálculo que é realizado pré-operatório para calcular esse anel, e esse anel ele vai fazer o quê? Ele vai corrigir a deformidade da córnea. Então, se a córnea é muito curva, ele vai aplanar a córnea. Se a córnea é muito plana, ele vai encurvar a córnea. Né? E com isso melhora a estrutura da córnea, fazendo que você está fazendo um reforço da córnea. A córnea é frágil, você implantou uma prótese, uma microprótese dentro da córnea, você vai reforçar a estrutura dela. Reforçando a estrutura, a tendência é a córnea voltar ao normal, melhora a visão do paciente, então melhorando a visão vai reduzir bastante o grau de miopia, o grau de hipermetropia e astigmatismo. Nós temos até alguns pacientes que implantaram esse anel e ficaram até mesmo sem uso de óculos depois da cirurgia, porque o anel ele corrige basicamente até 90% a 100% da deformidade da córnea provocado pelo ceratocone. E não faz principalmente, que é o principal objetivo, que o ceratocone evolua, né, para ir para um transplante de córnea. Certo. O programa Estação Saúde já volta. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos falando mais sobre o ceratocone. Fica ligado aí.